Aleluia. Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Levante ela aí e diga: eu amo a palavra de Deus. Abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Está escrito assim, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos felizes por tudo o que está acontecendo esses dias, o que o Senhor está construindo, o que o Senhor está edificando. E nós estamos aqui desejosos, ansiosos por ouvir a tua palavra. Por isso nós pedimos ao Senhor que leve cativo a nossa mente, que ministre ao nosso coração aquilo que vai nos alinhar, nos ajustar e nos colocar diante do propósito eterno que o Senhor tem desenhado para a nossa vida. Por isso toda distração, todo incômodo, toda enfermidade que atrapalha o entendimento da sua palavra seja repreendida nessa hora. E que o ladrão de semente não roube nada, absolutamente nada, daquilo que será lançado essa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Meus irmãos, o tema dessa mensagem, coloca ele aqui para a gente, fé. Caminhando no sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Essa aqui não é uma passagem desconhecida. Na verdade, já ministramos aqui várias vezes. Talvez você já leu várias vezes. Mas eu quero dar foco em um momento específico dessa passagem. Você já sabe, os discípulos estão na praia com Jesus, recebem uma instrução, um comando de atravessarem para o outro lado. Eles não estão indo por conta própria. Eles não estão caminhando porque simplesmente tomaram uma decisão e disseram: olha, vamos para o outro lado. Não foi de si mesmo. Não foi uma decisão pessoal. Não foi simplesmente uma reunião dos discípulos em que eles disseram: olha, vamos entrar todo mundo dentro do barco e vamos passar para o outro lado. Não. Eles estão fazendo isso porque Jesus havia dito: vão, entrem no barco e passem para o outro lado. Ou seja, eles estão obedecendo aquilo que Jesus havia dito. E mesmo assim, obedecendo a Jesus, eles encontram uma tempestade no caminho. Porque a ideia que desenham para nós a respeito de seguir a Jesus é que se nós estivermos seguindo a tudo aquilo que Ele disse para ser feito, nós não enfrentaríamos dificuldades na nossa vida. Agora, quando nós observamos essa passagem, ela mostra totalmente o contrário, porque ela diz: olha, mesmo os discípulos obedecendo a Jesus, eles tiveram que enfrentar uma tempestade. Pastor, mas eu estou passando por alguns momentos na minha vida que eu não entendo. São momentos difíceis, são momentos complicados, e olha, eu não sei por quê, porque eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho levado uma vida reta, eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo. É simples,
mesmo obedecendo a Jesus, mesmo seguindo a Jesus, nós teremos que atravessar tempestades na nossa vida. Agora, o que nós precisamos entender é que em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa caminhada de fé, nós vamos precisar tomar uma decisão de caminhar no sobrenatural. Pastor, o que seria caminhar no sobrenatural? É sair do campo da lógica. É sair do campo onde você diz assim, aqui tudo faz sentido, e você dá um passo além, para um lugar em que não tem lógica e nem sentido, mas pela fé, eu creio que o Senhor Deus dará o livramento e o escape. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, eu não sei a situação que você está vivendo. Diga, eu não sei qual é a circunstância que passa pela sua vida, mas se você veio aqui essa noite, é porque Deus lhe tem uma palavra, e o que Ele quer que você entenda é, se mova no sobrenatural. A partir de hoje nós vamos sair dessa área onde tudo faz sentido e nós vamos pisar em um território chamado sobrenatural. Só entenda uma coisa, haviam 12 discípulos dentro do barco, 12 discípulos dentro de um barco. Quando nós falamos de um ambiente sobrenatural, nós precisamos começar a entender que não é para todo mundo. Haviam 12, mas dos 12 discípulos, apenas um caminhou no sobrenatural. Que você seja essa pessoa essa noite. Que você seja essa pessoa essa noite, a caminhar em uma geografia chamada milagre, sobrenatural, poder de Deus, porque assim será. Agora, entenda uma coisa, pastor, tudo bem, eu quero caminhar no sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural, mas como é que eu faço? Como é que se caminha no sobrenatural de Deus? Como é que vive essa vida no sobrenatural de Deus? É simples. Acompanhe o texto comigo. Mateus capítulo 14. Versículo de número 26 e 27. Está escrito assim: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Respondeu-lhe Pedro, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Não, de novo, não temais. Em outras palavras, não tenha medo, eu cheguei. Pastor, eu quero muito viver no sobrenatural, mas eu não sei como, eu não sei de que maneira. Número 1, para quem quer andar no sobrenatural, é necessário vencer o medo. É impossível caminhar no sobrenatural tendo como aliado o medo, permitindo que o medo determine os próximos passos. Sabe por que o medo? Imagine só, eles estão dentro do barco, as ondas estão entrando dentro do barco, eles estão tendo que tirar água dentro do barco, mas tem uma coisa, o barco pode até estar afundando, mas naquela hora, estar dentro do barco era a melhor coisa a ser feita. Esse é o pensamento natural, essa é a lógica. Está ruim aqui, imagine lá fora. Se está difícil aqui, imagine do outro lado. Se está ruim onde nós estamos, imagine se sair daqui. A lógica é natural, vamos permanecer aqui. O medo é aquele sentimento que determina as suas próximas ações, dizendo, não faz não, pensa melhor. Se eu fosse você, eu pensaria melhor. O medo não pode ser uma bússola. O medo não pode de maneira nenhuma determinar a rota da nossa vida. Nós não fomos chamados para viver pelo medo, nós fomos chamados a viver pela fé. E se nós queremos caminhar em um ambiente chamado sobrenatural, é necessário vencer o medo.
É o medo que não me deixa sair daquela zona de conforto, ainda que ela seja perigosa. Ainda que aquele barquinho estava prestes a afundar, era ainda o melhor lugar para se estar. Por que a gente vai descer daqui? Por que a gente vai sair daqui? Não, vamos permanecer aqui. Mas olha, as ondas estão entrando, o barco está afundando. Diz, não, mas vamos ficar aqui, vamos ver no que vai dar. O medo não me deixa romper em uma outra geografia. O medo não me deixa de maneira nenhuma experimentar o sobrenatural de Deus. O medo me acomoda e me aprisiona. Pastor, eu tinha um sonho de fazer algo, de empreender, de me lançar na obra do ministério, mas eu tenho medo. Como é que vai ser, pastor? Se eu fizer, de onde virá os recursos? Como é que as coisas vão fluir? Como é que as coisas vão funcionar? A fé não funciona assim. Pedro não disse, Senhor, o que tem aqui debaixo da água para que eu pise e não afunde? Pedro não ficou perguntando, Senhor, essa água suporta quantos quilos? Pedro não tentou encontrar uma resposta lógica. A primeira palavra de Jesus para Pedro e para todos os discípulos é, não tenham medo. Agora você precisa aprender uma coisa. Quem é que disse não tenha medo? Quem é que disse não tenha medo? Quem disse não tenha medo? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o medo, ele só pode ser repreendido quando Jesus está na mesma geografia. Eu não tenho capacidade de vencer o medo. O medo não é algo que se vence de mim mesmo, não. Eu não posso dizer, não, amanhã eu vou levantar sem medo, amanhã eu vou levantar corajoso. Não, o medo é vencido quando Jesus chega. Eu queria muito vencer o medo, pastor. Então se certifique de estar no mesmo lugar que Jesus está. É onde Jesus está que o medo é vencido. É estando no mesmo lugar que Jesus que nós vencemos o medo. Pastor, eu tenho andado muito assustado esses últimos dias. Pode ser que você não está no mesmo lugar que Jesus está. Porque quando você chega no lugar que Ele está, duas coisas acontecem. A primeira, Ele se apresenta dizendo, eu cheguei. Ah, você não entendeu. Os discípulos olhando para aquela figura, se aproximando, eles disseram, é um fantasma. Jesus disse, não é um fantasma, sou eu, fique tranquilo. Só isso já deveria bastar para a gente ir embora, sou eu. Eu cheguei, eu estou aqui. As ondas estavam entrando dentro do barco, mas Jesus caminhava por cima das ondas. Eu cheguei. Eu estou aqui. Não tenham medo. Eu cheguei. Essa é a palavra de Jesus para os discípulos. Vocês estavam lutando, não estavam? Vocês estavam cansados. Vocês estavam quase perecendo. Vocês achavam que não ia dar. Vocês achavam que não ia chegar do outro lado. Mas eu cheguei. Eu não sei quantos esforços vocês fizeram, mas eu cheguei. Eu não sei se vocês estavam pensando que não ia conseguir, mas eu cheguei. Eu acho que você talvez pensou que ia acabar, mas eu cheguei. Eu acho que você pensou que não daria certo, mas eu cheguei. Eu cheguei, diz o Senhor. Não tenha medo, eu cheguei. Ele diz, sou eu, não precisa ter medo. Número 2. Lança fora o que está te aprisionando. Que história. Quando nós estávamos lá na praia, não é? Se Jesus pudesse, se a gente abrisse as palavras de Jesus, quando nós estávamos lá na praia, eu dei para vocês uma palavra. Qual foi a palavra que dei? Cheguem do outro lado.
Aqui ainda não é o outro lado. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: está difícil, não está? Mas diga para ele: aqui ainda não é o outro lado. Não é aí que você vai parar. Não é aí que você vai perecer. Aí ainda não é o outro lado. Aí ainda não é o lugar onde Deus quer que você viva. Aí só é uma passagem. Aí só é um momento. Aí só é um tempo. É mais adiante. Não, pastor, eu acho que eu vou passar a vida inteira nisso. Aí ainda não é o outro lado. Os discípulos no meio daquela tempestade, jogando a aguinha para fora do barco, coçando assim, mas a gente não vai conseguir chegar, o barco está afundando, como é que a gente vai chegar do outro lado? Jesus disse que eu teria uma família abençoada, e olha o meu casamento afundando, está acabando. Jesus tinha uma promessa, Jesus tinha uma palavra, Jesus tinha tanta coisa que Ele me disse: olha o que eu estou vivendo, preste atenção, nenhuma tempestade pode anular a promessa de Deus. Aí ainda não é o outro lado. Aí é uma passagem. Aí é um momento. Eu não sei se você já teve essa experiência, se você já viajou, já passou de carro, você já experimentou isso. Às vezes você está indo na rodovia e de longe você avista uma nuvem de chuva. Você diz: olha, lá na frente está chovendo. E quanto mais você vai avançando, você vê que vai se aproximando daquela tempestade. E aí de repente você passa e aquela chuva terrível, você anda alguns quilômetros e de repente aquele sol aparece. Você diz: ué, mas estava chovendo ali. Mas que tempestade que nós passamos. Mas atravessou. Essa tempestade não é para a vida inteira. Bate de novo no ombro do irmão e diga: você ainda não está do outro lado. Talvez você está passando no olho da tempestade, no olho do furacão, mas deixa eu dizer para você, você está passando. Não, vou dizer para esse lado, você está passando. Você não vai ficar aí, você não vai morrer aí, seu casamento não vai acabar aí, o seu trabalho não vai perecer aí, estamos passando. Se o mar me submergir, nós estamos passando. Tua mão me traz à tona pra respirar. Tem muita gente que o culto dessa noite é um fôlego, Hudson. Declare isso. Tinha gente que estava submergindo e Deus te trouxe aqui para dizer: você vai ganhar um fôlego a mais. Você vai voltar. Não vai submergir. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu minha canção e o meu louvor. Se o mar, diga isso, se o mar, se o mar Ele vai tirar você daí. Ele vai arrancar você daí. A tempestade é uma passagem. É uma passagem apenas. E me faz andar. Oh, tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Minha canção e o meu louvor.
Levante a sua mão direita, deixa eu profetizar para você. Só para quem está entendendo o que é espiritual e sobrenatural. A previsão para os próximos dias serão de céus abertos. A previsão para os próximos dias é que a tempestade vai cessar e os céus vão se abrir. Os céus irão se abrir. Aleluia! Meu Deus. O Senhor é bom. Quer caminhar no sobrenatural? Aprenda a romper o medo. O medo, ele não é um aliado, não do cristão. Alguém que entendeu o que é o seu chamado, ele sabe que fora separado para viver pela fé. E Salomão nos ensinou sobre isso, e ele diz, olha, aquele que fica olhando para o céu, ele nunca semeia. Aquele que fica esperando um tempo favorável, ele nunca vai fazer nada. Porque ele fica dizendo, olha, agora não é a hora, agora não é o tempo, agora não é o momento, agora não... A nossa fé não precisa dessas coisas. A nossa fé precisa de alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. Número 2, anote aí. Pastor, eu quero andar no sobrenatural. Primeiro, número 1, é seu medo. Número 2... Anota o 2 de novo. Se eu já falei o 2, anota o 2 de novo. Eu já falei o 2? Que horas? Qual que foi o 2? Hã? Falei o 2? Na verdade era 1.1 esse. Não era o 2. Vocês estão muito avançados, Maraci, pelo amor de Deus. Ponto 2. Estão tirando a mensagem. Esse era o 1.1. E o 1.2. Agora é o 2. Número 2 de verdade agora. Esse é o de verdade. O outro era o que vocês inventaram aí. Número 2. Número 2, anote aí. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Preste atenção nessa palavra de Pedro. Eu quero caminhar sobre as águas. Primeiro porque Pedro tinha visto Jesus andando sobre as águas. Ele disse, Senhor, me faça fazer aquilo que eu vi que o Senhor fez. Quer caminhar no sobrenatural? Tenha a ousadia de descer do barco. Eu queria tanto viver o sobrenatural de Deus. Dentro do barco não vive sobrenatural. Precisa descer do barco. É por isso que eu disse para vocês, de todos os discípulos que estavam dentro do barco, apenas um teve a ousadia de descer do barco. Os outros ficaram lá dentro. Porque o barco representa um lugar seguro, ainda que ruim, lugar seguro. Mas para Pedro era uma oportunidade de viver o sobrenatural. Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Sabe, tem hora que o barco da nossa vida nos impede de experimentar o milagre.
Porque a gente está aprisionado no comodismo. A gente se acostumou com o tá bom. Tá bom, do jeito que tá bom. Veja, não confunda isso com falta de gratidão. Eu sou grato pelo que o Senhor tem feito, mas eu sei que Ele tem mais. E muitas vezes, para experimentar isso, eu preciso descer do barco. Eu preciso dar um passo para fora do barco. E aí eu retomo com você, porque Pedro não disse assim: Senhor, o Senhor não pode colocar algo aqui em cima da água, para que eu caminhe? Pedro não ficou perguntando ou falando para Jesus para dar um jeito ou uma estratégia. Ele disse: me faça caminhar por sobre as águas. Tem hora que nós precisamos aprender a descer do barco. Sabe, talvez você já passou por experiência em que Deus estava te ensinando a isso. Eu vou te dar um exemplo. Quer ver só uma coisa? Quem um dia, já passando por uma pessoa, passando por algum lugar, Deus disse para você: pare e fale com aquela pessoa ali, ó. E você disse: o quê? Eu vou nada, coisa da minha cabeça. Quem já passou por isso? Está vendo? Isso aí era Deus aperfeiçoando a sua fé. Porque se você não pode obedecê-lo, para que você saia do barco e simplesmente fale com alguém, como é que você vai conseguir caminhar no sobrenatural? Antes de Deus pedir Isaac para Abraão, primeiro Deus pediu para que ele saísse da sua casa. Deus não pediu Isaac de primeiro. Deus foi colocando níveis de entrega na vida de Abraão. Abraão, sai da casa do seu pai, sai da sua parentela. Deus foi pedindo renúncias, até que chegou no nível da renúncia com Isaac. O problema é que a gente não entende que Deus vai aperfeiçoando a nossa fé. Deus começa com coisas pequenas, irmão. Deus chega para a gente e fala assim: viu, esse culto hoje você vai ofertar R$100. 100 reais? Não, 100 reais não, Senhor, como eu vou ofertar 100 reais? Aí você está dizendo: não, mas Deus vai me abrir uma porta extraordinária. Mas como? Você não conseguiu ouvi-lo para ofertar 100 reais. Lembrei, desculpa, cadê o Neto? O Neto aqui, estava esquecendo já, você nem falou nada, tá vendo? Sábado agora nós temos o Mercado Solidário. A edição do Mercado Solidário vai acontecer nesse próximo sábado, tá? E nós precisamos da sua colaboração. Pastor, o que é o Mercado Solidário? O Mercado Solidário é um ambiente onde as famílias carentes vêm fazer compras aqui. E o Neto, fica de pé aí, Neto, para as pessoas te verem. O Neto está responsável pelo Mercado Solidário. E nós precisamos de doações de alimentos. Procura o Neto no final do culto. Neto, como é que eu posso ajudar? O que eu posso cooperar? O que está faltando? O que está precisando? E eu quero ser um colaborador dessa obra. Sábado, então, na parte da tarde, né? 2 horas, Neto? A partir das 2 horas, aqui na igreja, o Mercado Solidário da edição de setembro. Pode entrar em contato direto com a secretaria também, tá bom? Mas já procura ele hoje no final do culto para ficar tudo certinho. Descer do barco muitas vezes é isso. É eu sair da minha semana, do meu dia, e dizer como é que eu posso caminhar no sobrenatural? De que forma que eu posso servir a Deus de outra maneira? Eu estou acostumado a servir a Deus aqui dentro do barco, e eu estou lutando, pastor, para manter a minha vida, para não afundar, mas existe mais, além do que ficar lutando com a sua própria vida. Sabe, a gente passa a vida inteira lutando para não deixar o nosso barquinho afundar, quando existe do lado de fora uma vida sobrenatural para viver. Mas eu vou ficar a vida inteira ali tirando água do barco que está afundando, e eu vou pensar que aquilo é servir a Deus. Não. Olha para quem está do seu lado e diga assim: para essa semana de ficar tirando água de dentro do barco, e coloca o pé para fora dele, e vai viver o sobrenatural de Deus.
Sabe aquele momento em que você está ali e você já se acostumou, dizendo, pastor, a vida é essa, e a gente vai lutando, é só água que você tem que ficar tirando do barco. Você sabe que o negócio está afundando, mas você fica ali. Aí você só dá um passinho para fora e diz, eu não acredito que tinha essa vida aqui. Sobrenatural é a palavra que te espera nos próximos dias. Sobrenatural. Número 3. Versículo 29, Mateus 14, 29 está escrito. E Jesus disse, vem. Olha a resposta de Jesus. Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá caminhando sobre as águas. A resposta de Jesus foi simplesmente, vem. É isso, vem. Jesus não disse, mas Pedro, mas como assim você vai descer do barco? Você não entendeu? A gente está no meio do mar, uma tempestade. Não. Jesus disse, vem. Porque todas as vezes que nós decidimos andar no sobrenatural, nós temos o vem de Deus. Diga para quem está assim, se essa semana você decidir viver no sobrenatural, existe uma palavra para você. Vem. Só vem. Mas como assim, pastor? Tem tanta coisa assim. Nós temos o sim e o amém. O problema é que você fica esperando o sobrenatural de Deus no barquinho. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar esperando, vamos ficar... Não. É como a Bianca estava dizendo aqui. Eu vou ficar esperando aqui no barquinho, o barquinho afundando. Mas eu vou ficar esperando, ele vai fazer. Não. Eu vou pisar fora do barco. Talvez você não entendeu. É que quando Pedro desceu do barco, ele corria menos risco de afundar do que o barco. Porque a tempestade tinha entrado dentro do barco, mas ainda não tinha entrado dentro dele. Você não entendeu, né? Quando Pedro desceu do barco, eles estavam lutando para que o barco não afundasse, porque o barco estava se enchendo de água. Então, quando Pedro desce do barco, havia menos risco dele afundar, porque quem estava enchendo de água era o barco. Então Pedro desce, porque Jesus disse, vem. Aqui é que está o segredo. Porque eu até posso querer viver o sobrenatural, mas eu preciso aguardar o vem de Jesus. A maioria das pessoas quebram a cara porque elas fazem as coisas sem ouvir o vem de Jesus. Agora, se Jesus disse vem, não importa o que fale não, vai acontecer, vai ser uma bênção e vai dar certo. E número 4, para a gente encerrar. Versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, o que diz aí? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse aos discípulos? Não tenham medo. E agora o versículo de número 30 está dizendo, mas sentindo o vento forte, teve medo. Isso significa que até aquele momento, Pedro não tinha. Havia recebido uma palavra de Jesus, lançado fora o medo, mas agora o medo retornou porque sentiu o forte vento. Andar no sobrenatural, deixa eu dizer algo para você. Para andar no sobrenatural, tem que gostar de vento forte, irmão.
Deixa eu dizer algo. As pessoas, elas querem viver algo extraordinário com Deus, mas não entendem que na mesma proporção da experiência, existe o contrário. Se você ler 2 Coríntios capítulo 12, você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo assim: eu conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora dele, ele estava falando dele mesmo, mas era o jeito de Paulo não se passar como orgulhoso na sua fala. E ele diz assim: eu conheço um homem, que se no corpo ou fora dele eu não sei, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas que são inefáveis aos homens de serem ditas. Ou seja, o que ele viu, ele não pode falar que viu, de tão extraordinária que é. Estava tudo lindo, maravilhoso. Viu aquilo que não poderia ser dito, experiências maravilhosas. Mas logo ele diz: mas para que ele não se orgulhasse das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. A saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear-me. Viveu o sobrenatural, terceiro céu, coisas extraordinárias, não podem ser ditas, mas na mesma proporção, um espinho na carne. Você entendeu? Pastor, eu quero viver coisas extraordinárias com Deus, e que assim seja. Mas esteja preparado para o mesmo nível de retaliação. As pessoas se preparam para o bem, as pessoas se preparam para viver o melhor, para viver a bênção, mas elas não se preparam para enfrentar as adversidades. Deus tem um tempo extraordinário para você. Vou dizer de novo: Deus tem um tempo extraordinário para você. Mas da mesma forma que você se prepara para viver o extraordinário, você também precisa se preparar para viver as retaliações. Como assim? Você precisa viver as retaliações. Eu vou dizer duas coisas para você aqui, tá bom? Duas coisas. Nós começamos a colocar os vídeos na internet, e os vídeos começaram a se espalhar por aí. E foi uma benção, é uma benção. E aí as retaliações começaram a aparecer, assim: esse pastor aí é um satanista. Rapaz, eu pensava que era um pastor de Deus, é um pastor satanista, cara. Um pastor que pede para as pessoas aceitar Jesus, você falando que eu sou satanista. Mas como assim satanista? Deixa eu dizer para você uma coisa. Não, olha só, não entre em momento nenhum em minha defesa. Você não precisa me defender. Você não precisa entrar lá, não precisa. Eu estava lendo um trecho da história da igreja. De novo, eu estou tentando me recordar o nome do irmão e não consigo. Mas havia um homem que foi preso e sentenciado à morte por causa do evangelho. E aí os discípulos bolaram um plano para tirá-lo da cadeia. E mandaram uma carta para ele dizendo assim: ó, se prepara que a gente vai te livrar da cadeia. Fica preparado que a gente já bolou um plano e a gente vai tirar você da cadeia. E aí ele respondeu a carta dizendo assim: por favor, não façam isso. E não tirem de mim o êxito de morrer em nome do Senhor. Não roubem de mim esse privilégio. Não roubem de mim ser escarnecido e morto por amor a Jesus.
A igreja não precisa ser defendida em momento nenhum. Jesus não precisa ser defendido em momento nenhum. E nenhum dos servos dele precisa ser defendido, porque no dia que isso precisar acontecer, ele deixou de ser quem ele é. Deus ainda continua cuidando e guardando a igreja, continua guardando e cuidando daqueles que são seus. Ele ainda é o Senhor da igreja. Então não cometa isso. Não faça isso. Não, pastor, mas eu vou defender, eu vou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa oração. Porque quando nós decidimos andar no sobrenatural, nós precisamos estar preparados para todo tipo de investida. Elias acabou de fazer o fogo descer do céu, matou os profetas de Baal. Quando ele desce do monte, chega o recado de Jezabel: amanhã, a esse mesmo horário, assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você, você vai estar morto. Elias disse: o quê? Fugiu e correu. Veja, eu vou ver Deus apenas aqui, fogo do céu, tudo bem, glória a Deus. Não, nós vamos enxergá-lo também no meio da ameaça. Deus ainda é Deus. Diga para quem está do seu lado: Ele não mudou em momento nenhum. Nesse sentido, o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me, me socorre. Quem provoca, quem promove o socorro é o Senhor. E quem dera você pedisse socorro essa noite. Por isso, quando você estiver andando no sobrenatural, entenda, haverá momentos em que o medo pode retornar ao nosso coração. Pastor, mas eu não estava com medo e de repente comecei a sentir medo. Então não tenha vergonha de pedir socorro. Pastor, mas eu estava em fé, eu estava crendo, mas de repente o medo voltou ao meu coração. Se voltou, não tenha medo de... Por favor, me ajude. Socorro. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Tenha medo de naufragar. Tenha medo de ir a pique. Tenha medo de ser submergido. Mas nunca de pedir socorro. Nunca. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.